que chega aqui esse ano, que conhece a Contabilitar do ano passado, chega aqui e fica impressionado. Eu vejo outras empresas maiores do que nós fazendo ações que a gente já fez há 3, 4, 5, 6 anos, sabe? Eu acredito que o nosso cenário aí vai ser muito, muito positivo nos próximos 5 anos. Nosso diferencial é pensar de forma inovadora. A gente está muito preocupado em tentar fazer o trabalho da maneira mais fácil possível e mais rápido. Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um ContabilitarCast, um pouco diferente hoje. Quem sempre está aqui é o Felipe, e aí a gente resolveu melhorar um pouquinho a imagem e eu vim agora. Graças a Deus, né? Tava na hora. Esse episódio é um pouco diferente. A gente está comemorando 15 anos de Contabilitar. E nas redes sociais a gente fala muito dos clientes, do que a gente consegue para eles. A gente fala muito... Aparecem muitos colaboradores, tem muitas fotos lá de colaboradores, mas o que acontecia no começo da Contabilitar, que era os sócios aparecerem bastante, diminuiu um pouco. E faz muito sentido hoje a gente fazer um episódio diferente. Então hoje a gente trouxe os 3 sócios da Contabilitar para compartilhar um pouquinho com a gente sobre a história, sobre os 15 anos, sobre tudo que a Contabilitar já passou em todo esse período, essa evolução que aconteceu, com essa quantidade de vídeos que a gente está fazendo. Diariamente eu recebo mensagem de alguém que assistiu o nosso podcast e quer saber sobre benefício fiscal e alguma coisa. Então, os vídeos eles estão caminhando, eles estão indo longe já. A gente não consegue medir onde está chegando. É importante demais a gente falar um pouquinho com vocês, ouvir um pouquinho de vocês. Sem cliente a empresa não existe, sem funcionário ela não existe, mas sem vocês que iniciaram tudo, não teria nem cliente nem funcionário. Então a gente tem que fazer jus a isso e colocar vocês como protagonistas dos 15 anos, que é o que realmente são, né? Eu queria que cada um se apresentasse, falasse um pouquinho da formação, como que começou a história aí com contabilidade, com tudo mais. E depois a gente vai aprofundando em como veio a Contabilitar e os futuros que isso ainda prometem aí para nós. Eu nasci no mundo contábil, né? Minha mãe, comigo no colo, fazia contabilidade, atendia cliente. Minha família inteira é uma família de contadores, né? E a minha mãe sempre teve o escritório de contabilidade também, né? E ela tinha um escritório em casa. Pela dificuldade de ter 2 filhos pequenos, eu e a minha irmã, ela não conseguia sair de casa para poder executar a profissão dela ou executar o trabalho profissional. Então ela sempre teve o escritório em casa e desde que eu me lembro por gente, eu sempre vi ela trabalhando, né? Uma pequeno momento, um pequeno período, né? Acredito que eu tinha 5, 6 anos, né? Vou lembrar que até 1994, então eu acredito que seja aí de 92 a 94, né? 92 a 95, ela teve a execução da profissão fora de casa, mas foi só. O resto todo da minha vida eu lembro dela trabalhando em casa, dela falando de aviso prévio, falando de nota fiscal, falando de junta comercial, né? Então, acho que nem se eu quisesse eu ia conseguir ter uma outra profissão, porque isso vai enraizando na gente, né? A gente vai vendo aquilo e vai trabalhando assim. E o meu começo na profissão foi justamente com ela, né? Eu queria comprar peça de bicicleta, eu queria alguns desejos que a gente já vai tendo ali quando começa a juventude, ou até mesmo quando criança. E eu lembro da minha mãe falando, não, você vai poder comprar essa peça de bicicleta aí se você trabalhar X horas por dia aqui no escritório. E aí ela dava o cheque lá na bicicletaria e eu tinha que pagar o cheque através do meu trabalho ali com 14, 15 anos de idade, eu acredito que
que já começou esse movimento. Então, no começo eu era o boy, né, do escritório, eu fazia serviço de rua, muita coisa manual, né, as guias você tinha que entregar fisicamente, na junta você protocolava o processo fisicamente, né, disquete na caixa, tinha que levar a CFIP lá na caixa, o disquete e o papel, você levava 2 vias, uma para carimbar para você ter o protocolo, e o disquete, que era o arquivo que a caixa usava para alimentar o sistema do FGTS e tal. Então, meu começo foi nisso, né? Eu fazia essa parte. Depois, né, a própria contabilidade, como todas as profissões, foi recebendo um arcabouço tecnológico muito forte, né? Então, as declarações de imposto de renda começaram a ser digital, aí as notas fiscais começaram a ter uma escrituração digital, né? E aí essa parte de informática, essa parte de tecnologia entrou muito de cabeça na contabilidade, e como eu era novo e desse mundo, né, de já começou a mexer com computador, ter uma facilidade ou outra com tecnologia. Então, eu comecei a ajudar a minha mãe nesse quesito, né? E aí foi quando eu comecei a entrar no mundo em termos técnicos, em termos operacionais, sem ser simplesmente com o serviço de boy. E aí, essa característica que a minha mãe via em mim por eu ser mais novo e ter uma facilidade melhor com a tecnologia, foi que fez ela me indicar para um outro colega dela, né, que tinha uma dificuldade específica lá dos arquivos Sintegras na época, de uma empresa de varejista de calçados aqui de Varginha. E aí minha mãe me emprestou para esse contador, né, que é o Petrin. Inicialmente era para eu ficar 3 meses, né, e aí eu fiquei, né, acabei não seguindo a profissão diretamente com a minha mãe, e aí eu fui para esse outro escritório de contabilidade, e aí de lá eu já fiquei na parte de departamento pessoal, tive um grande período trabalhando com departamento pessoal. Depois eu lembro que surgiu o Simples Nacional, e aí eu estudei muito a questão do Simples Nacional, e aí foi a minha inserção no departamento fiscal. E o departamento pessoal, ele consumia muito numa certa faixa de ano, né, de mês, né? Ali do dia 22, 25 até o dia 5, dia 6. Aí essa faixa que ele não consumia muito, eu fazia umas contabilidades, o departamento contábil mesmo de alguns clientes da Contabilitar. Então, assim, pouco a pouco, eu fui me inserindo em todas as áreas, me inserindo em todos os meandros técnicos ali do mundo que a gente vive hoje, né? Você fazia o contábil dos clientes dele? Não. Isso. Você tinha outros clientes por fora também? Não, dos clientes dele mesmo. Entendi. E nem pensava em faculdade, eu estava no 2º grau ainda, nem imaginava. Na minha cabeça ali no fundo eu ainda achava que eu não ia seguir a profissão, sabe? Mas assim foi a minha inserção com o mundo contábil de maneira geral. E aí o CRC era bem forte na época em relação a treinamentos, cursos. O CRC fazia um papel educacional no meio contábil muito forte. E eu sempre gostava de participar desses cursos, desses treinamentos. E aí também foi um caminho que eu segui de estudo mesmo da profissão. E aí a profissão me pegou, né? Eu acredito que se eu ficasse com a minha mãe, pela forma com que a minha mãe levava a profissão, por ela trabalhar em casa, ela não separava o profissional do pessoal, não tinha horário para trabalhar, tinha uma demanda, trabalhava sozinho, uma demanda muito pesada. Eu acredito que eu não seguiria a profissão, né? Porque eu via a profissão contábil da forma que a minha mãe executava, e eu não queria ser daquela forma, era muito característica dela também. Então. Ainda bem que você não seguiu, então. Essa ida minha para o Petrin foi bom, porque eu vi uma contabilidade mais profissional, entendeu? Eu vi um caminho mais diferente, que é o caminho que eu sigo até hoje, a forma como que eu trabalho até hoje. Então foi muito bom essa ida, além de aprendizado, né, entender de uma forma diferente, me apaixonar pela profissão ali, né, mas eu vi um aspecto mais profissional e menos pessoal, né, em relação com a contabilidade.
Porque, repito, a minha mãe ela exercia a profissão de uma forma que ela misturava muito as coisas, né? O cliente virava amigo, o amigo virava cliente. Não que você não tenha isso, eu tenho isso até hoje, mas ela entrava muito de cabeça nesse quesito, sabe? A Contabilitar, pelo que eu já ouvi, né? Porque faz pouco tempo ainda que eu estou aqui, ela surgiu para atender um cliente em específico. Isso. Aí no Petrinho eu fiquei uns 5, 6 anos, acredito. Fui um tempo trabalhar num cliente aqui da Contabilitar, que é a Transversal. Trabalhei 3 meses lá. E para eu experimentar o trabalho dentro de empresa, para saber se era um perfil que poderia me atender. Fiquei só 3 meses, voltei para o Petrinho. Aí eu vi que eu gostava dessa loucura de empresa de contabilidade, né? Desse empreendedorismo, dessa multidisciplinaridade de clientes, de assuntos, e trabalhar com a ciência mesmo ali em sua dificuldade maior. E essa busca por ter uma dificuldade maior que fez eu também sair do escritório do Petrinho, porque ele trabalhava com um nicho de cliente diferente do nicho de cliente que a gente trabalhava hoje, e eu não me sentia... Com o tempo que eu fiquei lá, eu passei a não me sentir desafiado em termos profissionais, e eu estava ali no meio da faculdade, ou começando a faculdade, e eu tinha nessa ânsia de aprendizado. Então, no meu último ano de faculdade, né, no penúltimo ano, eu troquei de empresa contábil, né, saí do Petrinho e fui trabalhar lá na MG, né, MG Contábil, que é o Rodrigo e o Beto, e lá eu experimentei uma dificuldade diferente, uma forma diferente de lidar. Lá que eu fui trabalhar com IPI, por exemplo, lá que eu fui entender um pouco de lucro real, lá que eu fui trabalhar com piscofins não cumulativo. Então, eu queria entender esse mundo e avançar, ter um desafio maior em termos técnicos, entendeu? Porque em termos de trabalho, qualidade de trabalho, né, tanto o Petrinho quanto o Rodrigo, lá na MG, né, eles eram parecidos. E aí, né, eu fiquei 10 meses na MG Contábil, e como eu gostei muito, eu já fui para o lado mais do empreendedorismo e querer ter alguma coisa própria e tal. E aí, como a minha mãe tinha o CRC, eu estava no último ano de faculdade, no período de MG, eu já pegava algumas empresas para fazer, de alguns amigos próximos, e utilizava o CRC da minha mãe para assinar e para ir. E se eu precisasse de algum suporte, alguma coisa, a minha mãe estava lá de retaguarda. Então, era como se minha mãe estivesse pegando aquelas empresas. E aí, junto com essas empresas e uma empresa aqui de Varginha, que é cliente nosso até hoje, né, que é a PP Print, ela fez uma tomada de profissionais aqui, um levantamento de possíveis pessoas para assumir a contabilidade da PP Print, porque ela entendia que um contador mineiro ia entender melhor das situações, principalmente CMS de Minas Gerais, e o contador que ela tinha atualmente, que era de São Paulo, não sei o contexto, mas não estava atendendo nesse quesito. E aí eles fizeram uma busca por empresas e contadores em Varginha, e a gente conseguiu ganhar esse bid, né, vamos pensar assim, essa concorrência. E aí a Contabilitar nasceu para isso, né? A Contabilitar nasceu para atender a PP Print, né? 2009, se eu não me engano. E a PP Print está até hoje. Está até hoje, né? Você falou que contador não vira amigo, ou é mais difícil, ou vira amigo de cliente. A PP Print, então, é um casamento já. Mas bem profissional, 15 anos. sabe? Bem profissional. Claro que a gente tem uma relação, o diretor financeiro da PP Print sempre foi o mesmo até hoje, o presidente da PP Print até hoje é o mesmo. Você acaba tendo uma certa relação, mas bem profissional, sabe? Bem, não do jeito que a minha mãe fazia, por exemplo. Minha mãe misturava bem nesse quesito. Então, vai ser importante agora o momento, porque às vezes vai ser uma situação de aproximar mais ainda. Tem alguém aqui que quer falar um pouquinho com vocês. Curamos, encontramos vocês ainda bem. Seguimos juntos esse caminho até hoje, desde 2009, né? 2009, isso. Crescemos, muito bem atendidos, e é o que você falou, de uma relação profissional e uma relação de amizade. Temos o que precisamos, vocês realmente nos atendem nas coisas que a gente procurou no Estado, que é o conhecimento das coisas do Estado, o conhecimento das coisas federais e outros. Então, a gente tem que agradecer bastante
Ainda bem que eu não falei nenhuma mentira, né, Sérgio? Eu nem sabia que você estava aí. Obrigado aí Obrigado pelo teu depoimento, né? Você estava falando e eu estava ouvindo aqui, você nem sabia. Pra você ver, o Luiz Fernando enganou direitinho aqui. Mas, obrigado. Parabéns para todos vocês. Obrigado, Sérgio. Empresa que começou do zero e transformada no que vocês estão vendo hoje. Então, parabéns para todos. Eu acho que tanto a Contabilitar quanto a PP Print são outras empresas, né, de 2009 para cá e houve um crescimento contínuo e a gente também se orgulha de poder participar, né, e poder contribuir com o crescimento também da PP Print. Obrigado pelo depoimento, obrigado pelas palavras, obrigado pela parceria, né? É o que você falou, 15 anos não são 15 dias e é impossível, né, a gente atender vocês esse tempo todo sem ter nenhum tipo de relacionamento, sem ter uma amizade envolvida. Então, agradeço a parceria e obrigado pelas palavras aí. Tomara que dure mais 15 anos, pelo menos, né? Vai durar. Com certeza. Tá? Estaremos juntos. Maravilha. Meus parabéns para todos. Obrigado, Sérgio. Esse Obrigado, episódio Sérgio. ele vai ao ar no dia 14, agora já, aniversário da Contabilitar. E todos os outros clientes eles vão ouvir você falando aí. A gente vai fazer um corte especial disso para a gente compartilhar isso com todos aí. Valeu, Sérgio. Abraço. Obrigado. Obrigado, Will. Até mais. Tchau, tchau. Vamos voltar lá de novo, professor. Você começou lá atrás. Sorte que eu não deixei você falar todos os detalhes, não o senhor de arrepender. Falar assim, pô, eu entrei num escritório achando que já era grande, então não era. Então, ele tinha ciência que a gente estava começando também lá há 15 anos atrás. Ele sabia como que era. Tinha ciência e eu entendo, né, a percepção dele de querer ter uma pessoa com gabarito, com capacidade técnica, com experiência, né, e etc. E a gente tinha uma experiência profissional, mas não uma experiência de empreendedorismo na profissão. Uhum. E aí o meu tio, que é o Fábio Carvalho, ele foi essencial nessa relação inicial com a PP-Print, porque ele trouxe para nós essa experiência, essa credibilidade, né? Então, o Fábio participou de toda a conversa, né? Participou e ele endossou a gente, né? Tipo assim, se der ruim aqui, eu tô por trás, eu tô olhando e o Fábio deu muito suporte para nós no começo, deu e até hoje, né? Ele é uma referência não só para contabilitar, mas para várias empresas de contabilidade de Varginha, porque ele é um acadêmico nato da profissão, professor, e ele sempre quer ajudar. Então, eu acho que eu acredito que o Sérgio possa até falar isso depois também, mas eu acredito que o Fábio estar junto, principalmente no início, foi uma das coisas que trouxe confiança, né, para a PP Print apostar na gente na época, sabe? Então, porque não era uma empresa, igual o Sérgio falou ali, que a empresa era menor, né? Mas não era uma empresa pequena, né? Era uma empresa já com volume, uma indústria com um certo número de colaboradores, com uma certa dificuldade nas apurações. Então, eles precisavam ter essa confiança, principalmente técnica e profissional, né? E aí você fala sempre a gente. Aí eu já vou passar pro Joel. Fala um pouquinho de você também, prof. Como você conheceu e se, acho, né, que apaixonou pela contabilidade. E aí o nós do Felipe, imagino que você já estava também, ou ainda não, se não estava, em que momento que você chegou na Contabilitar? Beleza, pessoal? Boa tarde. É um prazer demais falar sobre Contabilitar, falar sobre contabilidade. A minha vida como contador, o início disso, remota, acho que 2002. Então, muito jovem, adolescente ainda. A minha mãe me cadastrou, me inscreveu num curso da Microlins. Ela conta essa história com muito orgulho até hoje. E foi aí que eu comecei a me perceber alguém na área administrativa, contábil, financeira. Logo em seguida eu comecei a trabalhar num escritório, um pequeno escritório aqui de Varginha mesmo, Aliança Advocacia e Contabilidade à época. E comecei também como boy. Foi lá que eu aprendi a mexer no papel, a mexer no arquivo,
a conhecer Varginha. Acho que é importante falar sobre isso. Eu não conhecia, porque eu sou de Montes Claros, norte de Minas. Eu vim para cá exatamente com uns 15 anos, 13 para 15 anos. E aí eu conheci Varginha, conheci as ruas de Varginha, conheci o povo de Varginha. E foi nesse escritório, né, a época que eu comecei a entender um pouco sobre o que era ser contador. Mais tarde, eu, na época, o salário de contabilidade não era o que eu esperava. Fui trabalhar com meu pai, trabalhei 3 anos. Depois voltei a trabalhar com contabilidade no escritório. Trabalhando nesse outro escritório, decidi mudar para um outro escritório chamado Petrim, que é o mesmo Petrim do Felipe. Foi aí que eu conheci o Felipe. E lá nós nos tornamos amigos. Isso eu acredito que foi, não sei ao certo, se não me engano era 2007 o ano, por aí. Lá eu conheci o Felipe, nós trabalhávamos juntos, e lá nós formamos uma amizade que perdura, graças a Deus, até hoje. Essa amizade, ela sempre foi ligada a ser contador, então os assuntos vinham surgindo, mesmo o Felipe distante e a gente distante, as informações, as discussões, elas aconteciam e a gente foi aprendendo junto. Então eu acho que essa pegada de gostar de contabilidade e de discutir contabilidade sempre está entre nós três aqui. A gente gosta de falar sobre contabilidade, a gente gosta de saber que a gente sabe, entendeu? E saber que a gente está aprendendo é o mais importante. Eu acho que de lá para cá foi isso. O Felipe saiu, ele assumiu a PP Print na época, com outro sócio. Esse outro sócio, ele decidiu tomar outros rumos. Foi aí que, com essa ligação entre eu e o Felipe me chamou, a gente sentou e começou a discutir sobre a possibilidade da gente juntar força e tocar a Contabilitar. Eu gosto de contar algumas histórias a respeito de como ser contador, como eu virei contador. Eu falo que eu comecei a estudar um pouco tarde, muito em função da falta do dinheiro em si, mas muito em função também eu sempre falo que você precisa se ligar a pessoas que gostam do que faz, né? Lembro de eu conversando com o Felipe lá no Petrim. Eu não fazia contabilidade, o Felipe já estudava, e o Felipe falou: Joel, vai. Eu fui. Pro ano eu fiz o Enem. O primeiro ano era o primeiro ano básico da FASECA, fiz. Me formei como contador posteriormente. Logo em seguida, assim que eu terminei a faculdade, meu contato com o Felipe ainda existia. O Felipe estava fazendo mestrado, comentou comigo sobre a possibilidade do mestrado. Eu também entrei, fizemos também, nós temos a formação muito parecida. Fiz o mestrado em administração e posteriormente também as nossas vidas foram tomando rumos muito parecidos. Juntamente com a Contabilitar, ingressamos como professores universitários, e aí foi graduação, pós-graduação e por aí vai. E nesse meio período a gente veio desenvolvendo a Contabilitar veio crescendo, a Contabilitar já atendia a PP Print, eu vim depois, então aí eu comecei a ter relacionamento com os gestores da PP Print, com os demais também, e aí os novos clientes entrantes também a gente foi tentando mantê-los fiéis à Contabilitar. A formação em si do conjunto dessa obra toda, ela foi basicamente dessa maneira. Mas assim, é um orgulho demais, porque a Contabilitar ela foi criada e foi desenvolvida dentro do que nós somos, do que nós acreditamos, do que nós percebemos do que é ser contador. Uma empresa contábil, faz tempo que eu não a chamo mais de um escritório contábil. É uma empresa contábil com muita gente, várias pessoas hoje, plurais, e percebendo para trás sempre foi assim. Então são pessoas diferentes com o único propósito que é gerar economia com conformidade, mas fazer realmente diferença na vida dos clientes. Então eu sempre vou falar de contabilidade, de contabilitar com muita emoção, assim, muita certeza de que hoje é um dos meus maiores orgulhos. Eu coloquei a minha vida aqui, coloco a minha energia aqui, eu choro por isso aqui, entendeu? E eu tenho certeza que
que isso é muito fruto do que nós três aqui estamos nos empenhando. Então, eu falo que toda vez que eu desço para conversar com um colaborador da Contabilitar, eu sempre tento remontar essa história da Contabilitar desde lá atrás, desde o início. Eu gosto de contar, porque isso é inspirador, né? Isso faz com que eles também percebam que, inicialmente, o mais importante é conhecimento, é aprender realmente a fazer e ser contador, porque, naturalmente, depois os frutos desse empenho ele vem natural, porque se você focar necessariamente hoje numa posição salarial inicialmente, lógico que é muito importante, deve ser colocada como algo importante, mas não foi assim que a Contabilitar foi criada. Eu acredito que em certo momento, eu e o Felipe, por exemplo, nós tínhamos quase o mesmo salário dos encarregados da Contabilitar, né? E isso é verdade, né? Isso é verdade. A gente formou uma empresa forte e sólida muito em função de algumas bases que hoje a gente tenta replicar. Hoje a Contabilitar tem seus fluxos, hoje a Contabilitar tem várias pessoas diferentes, mas que ainda a gente tenta manter essa mesma energia, essa mesma alegria em fazer acontecer. E é por isso que a gente fica emocionado quando vê, por exemplo, o Sérgio entrando aqui na live de maneira até surpresa para todos nós aqui e dando esse testemunho, porque a gente já passou muita coisa juntos, a gente sabe que a gente já contribuiu para a PP Print, a gente sabe que muitas das coisas que a gente veio oferecendo para a PP Print foi porque a gente acredita mesmo que era o melhor que a gente poderia fazer para eles. Isso é muito legal. É muito bacana isso, prof. Você falou que já não chama a contabilidade de um escritório de contabilidade. Eu, em toda reunião, quando eu tenho oportunidade, eu gosto de romantizar as coisas mesmo. Eu falo que a Contabilitar, apesar de eu não participar desse início, ela começou como qualquer escritório começa. Numa casa, um quarto é um departamento, outro quarto é outro departamento, a sala é a recepção, a cozinha é a cozinha mesmo. Quando às vezes não é um departamento também ali nosso alguém. Caso, uma época era a própria recepção. E aí depois ela mudou para um status de escritório. A gente tinha cara já de escritório, as paredes já eram de vidro, que era na outra unidade. Hoje a gente é uma indústria. Sim. É linha de produção, o pessoal está trabalhando ali atrás, todo mundo consegue ver as baias ali e tudo funcionando, os processos rodando, quer dizer, está começando a tomar mais forma ainda agora. Mas aí a gente já traz uma ênfase para o Davidson, porque a gente não falou dele ainda, começou com vocês. Em algum momento ele chegou. Mas como eu tenho mania de atrapalhar, antes do Davidson, acho que eu queria contribuir um pouco junto com a fala do Joel. O Davidson vai me xingar, não. A gente não pode apagar da história e entender que a Contabilitar nasceu da forma com que ela nasceu, né? O Joel citou bem que a gente teve outro sócio, né? O início da Contabilitar foi com ele, que é o Flávio Risseto, que hoje tem uma empresa de contabilidade aqui em Varginha. E em determinado momento da vida dele, bem no comecinho da Contabilitar, não vou lembrar agora quantos anos já tinha Contabilitar, por opção e por escolha dele, ele resolveu voltar numa empresa que ele trabalhava em Varginha e resolveu sair, e aí que foi a chegada do Joel, né? E uma coisa interessante que o Joel às vezes citou ali, ele não deu ênfase, mas é importante. Ele começou fazendo administração, né, Joel? Porque ele tinha passado no Enem e ele tinha um benefício que era o ProUni, que era fazer a faculdade sem pagar. Na época, no Brasil, tinha esse benefício. Só que ele tinha que terminar como administração, né, Joel? E aí verdade. Ele não quis ser administrador e por gostar da profissão, a partir do segundo ano, ele abandonou o ProUni e começou a pagar a faculdade para poder seguir a carreira de contador. Eu acho que isso é importante mencionar também, isso é legal. Na então, época que ele trabalhou com o seu Percifal, ele era servente. Lavava a mão, trabalhei 3 anos. 10 minutos. Ele falou que foi ainda bem que ele não seguiu como servente, né? Mas eu comentei aqui que eu trabalhei com meu pai. Trabalhei como servente 3 anos. O pai dele demitiu ele porque ele lavava a mão de 5 Eu era um ótimo servente. Carregava uma lata e lavava a mão. Mas eu tinha força física. Pra mim também, cara, é um grande orgulho falar da Contabilitar, porque eu acredito que a Contabilitar, não só para mim, mas também todo mundo que está à minha volta também tem o orgulho
da parte que eu faço dentro da Contabilitar, o que a Contabilitar se tornou, porque, querendo ou não, a Contabilitar não muda só a minha vida, a pessoa física, Davidson. Eu tenho certeza que a Contabilitar mudou a minha vida, de todo mundo que está na minha casa, da minha esposa, do meu filho, todo mundo. Contando um pouquinho, eu estava até pensando aqui quando o pessoal estava falando. Pode chorar, viu? Pode chorar se quiser, não tem problema não. Tava passando um filme na cabeça, pensando, o Joel, o Felipe comentando desde lá de trás, cara. Meu início também é diferente um pouco do Felipe. Na minha família, eu acredito que, cara, eu acho que nem se eu puxar lá na árvore, teve alguém já que trabalhou com contabilidade. Então, foi uma profissão que eu caí... Antigamente, conforme, igual o Joel falou também, o caso dele, cara, eu venho de uma família humilde também, onde, cara, aquilo que tinha para trabalhar era o melhor dos mundos, né? E graças a Deus, lá na época, lá atrás, foi lá em 2005, estava acho que com 14 para 15 anos na época lá atrás, a minha mãe começou a correr atrás, tentar encontrar alguma coisa, encontra uma coisa aqui, uma ali, e ela esbarrou e conseguiu encontrar para mim um emprego em um escritório de contabilidade. E hoje, diferente do que acontece hoje com quem entra dentro de um escritório de contabilidade, lá atrás, acredito que nós três aqui, a gente começou lá no comecinho, office boy, quando eu comecei também lá no início. Então, eu consegui, cara, e eu agradeço muito por isso, porque eu acompanhei o processo contábil desde lá da busca do documento com o cliente até a entrega da guia final, a entrega da informação para o cliente. E isso eu acredito que, com o passar do tempo, acabou se perdendo. Então, eu até comento, como eu sou professor hoje universitário, eu comento pro pessoal, hoje em dia você já entra, você já cai no escritório de contabilidade, já tem ar-condicionado, tem computador e tudo. E antigamente era uma luta para você conseguir o seu primeiro computador no escritório, era uma briga, era alguém que tinha que sair um dia para você pegar um computador e tal. E hoje mudou muito essa realidade. Então, eu comecei lá atrás, lá em 2005, se não me engano, em janeiro de 2005, eu estava com 14 para 15 anos para entrar como office boy em um escritório de contabilidade. Desde lá, então, eu fiquei nesse escritório de contabilidade durante 12 anos, mas eu costumo falar que eu fiquei 12 anos, mas não fiquei acomodado dentro do escritório que eu estava, porque eu comecei como office boy e vim subindo devagarinho, cara. E eu comecei a perceber o seguinte também, cara, que o Davidson precisava fazer algo para ele evoluir, cara. E a gente percebe no dia a dia, cara, que pessoas vêm, pessoas vão dentro do escritório e você tem que fazer sua parte para você evoluindo a sua vida, cara, a sua pessoa física e tal. Então eu comecei como office boy, aí graças a Deus, cara, trabalhei muito, entreguei muita guia com bicicleta e tal, muito tombo de bicicleta para entregar a guia. E aí eu tive uma oportunidade um dia de uma vaga que acabou vagando dentro do escritório para cair no departamento fiscal. Também lá naquele início, lança nota, não existia nota fiscal eletrônica ainda, era pegar formulário na mão, lançar a nota na mão, planilha no Excel, cara. Eu lembro, quando eu lançava na planilha de Excel, cara, eu comecei a aprender a mexer no computador meio intuitivo. Porque eu lembro que eu planilhava uma planilha inteira de Excel. Eu lembro que teve uma vez, cara, tinha um cliente muito grande nesse escritório, que a nota dele era em bloco. E eu vim planilhando. Aí eu errei uma nota no final, cara. Pra você ter ideia, eu não sabia que existia a opção Ctrl+Z. Aí eu apagava a planilha e vinha escrevendo tudo novamente, cara. Não é possível. Então eu vinha aprendendo meio que no intuitivo. Quem te vê hoje não Pois escutar isso... Então, eu acredito também que isso foi uma das coisas que contribuiu muito até nessa evolução mais tecnológica que a gente está aqui hoje na Contabilitar. E vim crescendo devagarinho, cara. E auxiliar, assistente e tal, até um dia eu virar encarregado desse departamento. Aí logo quando fui fazer a virada para encarregado de departamento fiscal nesse escritório, eu me matriculei na faculdade. Eu também comecei na faculdade um pouco mais tarde. Eu comecei por volta de... Acho que eu tinha 21 anos na época. Então eu formei o ensino médio, fiquei um tempo, porque... faculdade na época e até hoje é caro e não tinha condições ainda de me manter e fazer um curso superior. Foi até então que nessa época meu pai trabalhava em linha de produção numa empresa e ele tinha uma bolsa nessa empresa, ela fez um convênio com o Unis.
Na época, não existia o curso de Ciências Contábeis no Unis ainda. Eu entrei num curso chamado Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Até hoje ele existe no Unis, onde eu tinha uma bolsa, se não me engano, acho que era de 50%. E logo que eu fiz 1 ano desse curso, o Unis abriu a turma de Ciências Contábeis. Foi a primeira turma do Unis aqui em Varginha. Aí eu vi, cara, a oportunidade. Falei, já tô na área, e comecei a colocar na balança, tal, vou para a área, não vou. Então já fazia uns 5 anos já que eu trabalhava nesse escritório de contabilidade e decidi me matricular nesse curso de Ciências Contábeis. Matriculei. Logo, acho que no segundo período, eu conheci o Felipe também, que eu acho que foi das primeiras turmas que ele também deu aula lá no Unis. Eu conheci o Felipe, aí logo em seguida eu virei encarregado desse departamento fiscal dentro desse escritório, e a gente trocava muita figurinha, cara. Dores do dia a dia, problema e tal, você já viu isso, não viu, como resolver e tal. E o Felipe veio me dando aula durante o decorrer dessa faculdade. O Joel também me deu aula, se não me engano, acho que foi na pós que ele me deu. Então a gente veio criando essa relação de trocas mesmo de experiência do dia a dia. Me formei, logo em seguida também fiz uma pós-graduação, aí eu emendei uma pós-graduação, o Felipe também voltou a me dar aula de novo, aí eu conheci o Joel também na pós. E a gente sempre trocava muita ideia, cara. E a Contabilitar nesse período, acho que era em 2016, ela não tinha esse porte. A gente ainda estava lá na Vila Pinto, acho que tinha 20 e poucos funcionários ainda. O escritório que eu estava já era um escritório maior do que a Contabilitar na época. E o Felipe um dia me ligou, aí ele conversou com o Joel também, que estava no momento da Contabilitar de expansão. Só que a gente precisava organizar a casa, criar método, criar processos e tal lá atrás. Isso até hoje, né? Nunca para, né? Contabilidade nunca para. Então aí ele me chamou, me fez uma ligação, falou: Davis, temos esse projeto aqui. Uma das coisas que me encantou, cara, na ideia é uma coisa que até hoje a Contabilitar faz, porque, cara, ela sempre inova, por exemplo, em cargos, cara. Geralmente, se você pega um escritório de contabilidade, quase 100% dos casos é fiscal, contábil, DP. Pronto. Não tem nenhum cargo além disso, não tem um cargo pensando fora, não existe isso. Agora que vem mudando um pouco a contabilidade e o pessoal vem criando. Então o Felipe ele me ligou, ele havia conversado com o Joel também, e marcamos um almoço, a gente sentou no almoço e eles me explicaram o projeto, o que eles queriam para contabilitar. E eu já estava no momento da minha vida já que já era encarregado, já fazia um tempo e tal, tinha meu salário bom na época, só que eu senti que eu estava num ponto que eu teria que decidir. Se eu continuar nessa vida, ok, beleza, atingi o ponto máximo que tinha na época nesse escritório de contabilidade, ou então para onde a Contabilitar poderia ir. Então eu abracei muito projeto, cara, que eles me chamaram na época, que era um processo inicial da gente organizar a casa, nos preparar. A Contabilitar estava começando a investir em marketing, estava começando a fazer as primeiras publicações, não existia página, não existia nada. Então, estava começando a fazer essa estruturação para a Contabilitar ser o que é hoje. Então, eu entrei nesse momento, foi em 2016, saí desse escritório de contabilidade e vim para a Contabilitar. E a partir disso a gente, cara, mudamos o sistema contábil e tal, organizamos muita coisa que tinha muito processo, desenhamos muitos processos e tal. E a Contabilitar veio só crescendo depois disso, veio o marketing, deu muito certo, a gente viu o movimento do mercado que acontecia e desde então como funcionário. Então foi lá em 2021, Felipe e Joel me chamou e aí me convidaram. Sou muito grato a isso, me convidaram para fazer parte da sociedade da Contabilitar. Aí eu passo por um momento de transição em que eu sou funcionário para ser um sócio da Contabilitar. E isso, cara, é uma das coisas que eu venho aprendendo dia após dia, porque é complexo a mudança de ser funcionário e passar a ser sócio, porque eu tenho uma pessoa jurídica por trás que eu tenho que pensar. Já não existe mais o Davidson funcionário, o relacionamento muda, pensamento, tem que pensar na Contabilitar e tal, e é uma coisa que eu venho aprendendo muito com os dois, sou muito grato a isso, pela oportunidade e por essa escola que está sendo para mim, sabe? Então vai fazer agora
fez agora 3 anos que eu estou como sócio na Contabilitar. E agora a gente está tocando, separamos um pouco, já tem um tempo que a gente separou um pouco as atribuições de cada um dos sócios, né? Eu estou tocando mais uma parte mais tecnológica, mais inovadora e tal dentro da Contabilitar. Até então, eu fico mais aqui na retaguarda do escritório. Então, possivelmente, a maioria dos clientes não conhecem o Davidson, sócio, porque eu estou aqui mais na retaguarda do escritório, pensando no dia a dia de como que nós podemos melhorar o nosso processo, e faço um braço muito com o Joel ali na operação, estudando e tal. Eu acho que basicamente é isso, cara, hein? Em Muito resumo. bom, muito bom. E vocês enxergaram no Davidson a organização, o processo, a sistemática, antes até da Contabilitar tomar a forma que é hoje. Já identificaram isso nele lá no começo, então? Já foi uma proposta para ele vir para ajudar a organizar, e hoje ele que pensa em todos os processos, foi isso? Nós 3, né, como tem outros na Contabilitar com o mesmo perfil, a gente íamos ser ótimos engenheiros, íamos ser ótimos publicitários, íamos ser ótimos advogados, porque a gente é privilegiado na questão autodidata, na questão técnica, na inteligência que Deus nos deu. Entendeu? Nós não estamos à frente da Contabilitar à toa. Todos nós temos méritos no que a gente conseguiu fazer. Só que o diferencial nosso para outros que tenham o mesmo perfil, e na Contabilitar tem muita gente capacitada do mesmo nível nosso, é a questão de gosto, de vontade, de perfil mesmo, de correr risco, de empreender, de assumir o cliente, de pôr para dentro e vamos fazer, e vamos resolver, e enfrentar os problemas e resolver da forma com que a gente consegue resolver, na busca constante por melhoria, na busca constante por essa inquietude, sabe? Isso é de nós 3 e eu acho que esse é o diferencial nosso. Foi muito bom você falar isso, já vou interrompendo também agora. Qual foi, não sei se teve, mas se teve, qual foi o momento que vocês mais arriscaram? Chegou um momento que você falasse, essa decisão é difícil de tomar. Teve que sentar, demorou, sei lá, 2, 3 semanas para chegar numa definição e tomar a decisão. O que foi o desafio maior que vocês já tiveram hoje? Eu acho até que não hoje? teria um momento, mas eu lembro de vários pontos disso. Mas só para concluir, não foi por querer, mas da posição que a gente ocupa hoje, a gente foi buscado, a Contabilitar nos buscou a ter nessa posição. O Davidson falou lindamente da história dele, mas o Davidson sempre foi um sonho de consumo da Contabilitar, desde quando eu tive o primeiro contato com ele na faculdade, tive contato com ele na pós, o projeto de pesquisa dele, tanto do TCC quanto da faculdade, quanto da pós, né? Falei, cara, eu preciso desse cara, eu preciso desse perfil, né? Eu preciso de alguém na Contabilitar que vai seguir essa linha e esse caminho. E inicialmente, ele não iniciou na Contabilitar seguindo a linha de que até hoje eu entendo que ele entrega o máximo da capacidade dele. Mas foi um processo. A gente foi construindo, né? Você citou bem na tua fala de que, eu acho que foi o Davidson que falou, que a gente tem cargos diferentes e perfis diferentes, né? Eu acho que a gente, na nossa região, foi talvez a primeira empresa de contabilidade que pensou em ter um comercial, que pensou em ter um TI, que pensou em ter um setor de regularidade, né? Coisas que a gente pensou e a gente sempre teve o foco muito no cliente, qual que é a dificuldade que a gente está tendo no atendimento do cliente, como que a gente vai resolver isso, e a gente discutindo e empreendendo, correndo risco, testando, errando, validando, testando, errando, validando, a gente conseguiu chegar no modelo que a gente tem hoje. E hoje, não só o Davidson, não só o Joel e também eu, a gente... a gente se complementa e essa multidisciplinaridade. Então, a gente consegue gastar a menor energia possível, né, para fazer o que a gente melhor faz dentro da Contabilitar, né?
Eu sempre uso esse discurso. Eu tenho uma preguiça com processo, com arquivo, com layout, com isso, que é muito difícil para mim fazer alguma coisa nessa área. Já não é difícil para o Joel e para o Davidson, entendeu? Então a gente consegue se complementar de uma forma que casou muito bem, sabe? E o Davidson se tornar sócio é totalmente mérito dele, né? Pensa para você ver, pergunta para os 100 colaboradores da Contabilitar se a Contabilitar sobreviveria sem o Davidson. E talvez se ele não fosse sócio, ele não estaria com a gente hoje. Então, a Contabilitar que abraçou ele e ele se mostrou necessário nesse sentido. Mas se eu fosse me perguntar o que mais fez com que a gente, na minha percepção, fizesse esse convite para ele, eu acho que é a capacidade que ele demonstrou de vestir a camisa da empresa, né? Então, ele já se portava como dono enquanto ele não era dono, ele já no dia a dia dele já entregava as forças e a força do trabalho dele como dono sem mesmo ser dono. A minha percepção é essa. Eu acho que o que fez ele ser dono é isso. E eu acho que o nosso diferencial está nisso, né? Eu, particularmente, prefiro ter a ponta do rabo da baleia do que o lambari inteiro, né? Então, não tem esse ciúme, não tem essa preocupação de não, é bom para contabilitar, a Contabilitar vai evoluir, a Contabilitar, por que não fazer, né? Eu acho que eu penso muito assim. Eu perdi na tua pergunta agora. O desafio, qual foi o momento Cara, pior? Diversos, né? Diversos. E a maturidade da Contabilitar vem de encontro com a minha maturidade, com a maturidade de nós três, eu acredito. E a gente teve um momento que a gente falou assim, putz, o que eu quero fazer? Eu quero ser uma boutique, né? Eu quero ser uma empresa de contabilidade com poucos clientes, mas com um atendimento refinado, um preço elevado ou eu quero ter uma escalabilidade, eu quero ter um empreendedorismo, quero ter muitos clientes, eu quero enfrentar esses desafios, né? E a gente passou por um momento que a gente tomou a decisão para o lado contrário do que a gente tem hoje, né? A gente já devolveu o cliente para poder pegar outro, porque na nossa cabeça a gente não queria crescer mais, queria qualificar a nossa carteira de clientes, né? Então a gente queria clientes com remuneração maior, com margem melhor, e a gente queria entregar os clientes com a remuneração menor e margem menor. E a gente andou por esse rumo, acredito que uns 6, 7 meses, né, Joel? A gente andou por um tempo da nossa história, a gente seguiu esse caminho controverso, né? Não controverso, mas diferente do que a gente segue hoje. E aí, por exemplo, foi uma virada de chave. Quando o mercado abraçou a gente demais, né? Eu falo isso, que toda empresa só existe porque o mercado abraça ela. Abraçou a gente de uma forma que a gente não conseguiu sustentar esse posicionamento que a gente queria, né? E a gente falou, putz, vamos, esquece, vamos voltar, vamos crescer, vamos, né? Acho que isso foi, se eu for pensar numa decisão estratégica difícil, né, de posicionamento, eu acho que esse período aí foi um período muito importante para nós e bem difícil de lidar, sabe? E aí você tem outros momentos, né, chave, outros momentos em que a gente, decidindo como a gente decidiu lá atrás, fez a gente ser o que é hoje. Como o momento de entender que o mercado não queria comprar uma empresa de contabilidade, um serviço de contabilidade com um preço muito fora do mercado, né? Que não adiantava eu dizer que eu faço mais do que o meu concorrente faz, que o cara na hora de comprar contabilidade não estava ligando para isso. E aí quando a gente entendeu isso, que a gente montou a nossa ponta de consultoria, que hoje existe até hoje, e aí eu vendo para o cliente o que ele realmente quer comprar. Ele quer comprar um serviço contábil, né, da mesma forma que a gente chama aqui de assessoria, de que as outras empresas vendem. Claro que a gente tem o nosso jeito de fazer, a nossa forma de fazer, entende que a gente faz com um diferencial, mas
hoje eu vendo, de novo, foco no cliente. Eu vendo o que o cliente quer comprar, né? E aí, tanto é que a nossa empresa de consultoria, ela já teve meses que ela faturou mais do que a empresa de contabilidade, né? Ou seja, super sucesso, né? Os trabalhos de consultoria que a gente faz. Mas a gente teve que entender que o mercado é assim e que a banda toca assim, e a gente mudou o nosso escopo. Então, no início, a gente queria ter um serviço de contabilidade completo, ou seja, assessoria mais consultoria. Só que o nosso preço ficou fora de mercado. Quando a gente entendeu que a gente pode ter as mesmas coisas, só que a consultoria é on demand, né? É o que o cliente quer comprar, aí a gente alavancou demais, a gente entendeu isso e a gente escalou, né? Que foi ali o período que a gente foi para onde foi a unidade 2 ali no Santa Luísa, e a gente tinha 50 vagas para colaboradores, né? Ou seja, a estrutura física nossa suportava até 50, a gente tinha 25 com 5 anos de contabilitar, me lembro bem, acho que era isso. 5 a 10. Com 10 anos. Com 10 anos. Então, com 10 anos, a gente tinha 25 colaboradores. Falei, se eu posso ter até 50, né? Eu tenho mais 8, 10 anos de crescimento aqui. E em um ano a gente estourou 50 e teve que mudar de novo, né? Ali, né, naquele período, foi aquela mudança de chave e a mudança de virada, entendeu? Então, a gente entendeu o que o mercado queria da Contabilitar, alinhou estrategicamente, alinhou o modelo de negócio em si, e aí a gente saiu, sei lá, de 200 clientes para quase 1.000 clientes, que é o que a gente tem hoje, em 5 anos, né? Então, o nosso crescimento foi muito latente nos últimos 5 anos, mas mérito nosso, a gente entender o que o mercado quer comprar, entender a veia comercial que a gente deveria encaixar, o que a gente faz bem, o que a gente consegue desenvolver, né? E aí o crescimento nos tomou, né? A gente foi engolido pelo crescimento, pelo mercado. Hoje a Contabilitar, ela deve ser, eu não tenho esse número oficial, né? Mas ela deve ser o maior escritório do sul de Minas. Ou está entre os maiores. Eu acredito que esteja entre os maiores. Entre os maiores, né? Em contrapartida, a decisão difícil, vou perguntar para você, professor Joel, qual foi a maior conquista? Se a gente conseguisse denominar uma, qual foi o momento que você saiu daqui mais feliz? Que a maior vitória, sei lá, algo desse Cara, sentido. foram muitas vitórias. Listá-las seria até leviano da minha parte, porque foram realmente muitas vitórias e tem sido várias vitórias. Mas eu acho que o que mais orgulha a gente, que eu acredito que falo pelo Felipe e pelo Davidson, é ter a Contabilitar como uma ponta de desenrolar a família, entendeu? Tem muita gente aqui que é pai de família, mãe de família. Muita gente aqui que conta com serviços da Contabilitar, com a qualidade empresarial que a Contabilitar tem, essa robustez. A gente não faz nenhuma graça, a gente não pensa em fazer nenhum esforço além do que a gente realmente consegue fazer. A gente tenta prometer e tenta entregar para os colaboradores. Eu acho que isso, pelo menos, é o que mais me orgulha, é o que mais me gera alegria dia a dia. Além, logicamente, de ajudar os clientes. Eu sei que a gente já resolveu problemas de empresas importantes que também, por sua vez, fazem a diferença na vida dos seus colaboradores. E a gente sabe que quando a Contabilitar entrou com seus vários produtos, suas várias soluções, a gente ajudou demais essas empresas, entendeu? Eu gosto de contar uma história aqui de uma empresa que tinha, ao final do ano, um fluxo muito apertado, porque tem como principal insumo a parte de pessoas, né? A folha de pagamento dela pesava muito ao final do ano. E dentro daquele fluxo de caixa ali, ela não tinha mais outra saída a não ser esperar em Deus, né? E a Contabilitar, eu acredito também que nós somos bem abençoados, eu acredito muito nisso. A Contabilitar entrou e deu a solução necessária ali para que realmente a empresa conseguisse um volume, uma economia naquele momento para poder tocar a vida dela. Então, se eu listasse aqui as minhas alegrias ou as nossas alegrias, seria muito difícil. Mas eu acredito que porque também as coisas elas andam de maneira bem orgânica, entendeu? Antes, a gente tinha um pequeno escritório com 20 pessoas, depois nós tínhamos 50 pessoas, com um escritório um pouco mais arrumado. Hoje nós temos esse escritório onde nós estamos aqui hoje, inicialmente. Depois
decidimos fazer uma ampliação nesse escritório e hoje que chega aqui esse ano, que conhece a Contabilitar do ano passado, chega aqui e fica impressionado. Ontem eu entrevistei uma pessoa possível aqui para trabalhar conosco e é engraçado ver a surpresa, tá certo, da pessoa quando ela entra dentro da Contabilitar. Porque ela passa ali caminhando, vê a logo da Contabilitar, mas quando ela entra, ela vê a operação acontecendo, ela vê a nossa estrutura, ela vê que não é um galpão necessariamente, não existe tudo arrumado, tudo estruturado, ela vê o fluxo. Isso também, para mim, é um momento de orgulho, porque é sinal que a gente está fazendo alguma coisa certa e realmente estamos fazendo certo. E a gente está evoluindo, entendeu? A gente não está parando. Eu tenho essa expressão, a gente não para, a gente sempre está andando para frente. Então, das minhas alegrias, essas, eu acho, que eu poderia listar aí. Eu acho que a minha maior satisfação parece utopia, né? Você está falando disso, mas é claro que tudo que a gente faz, a gente vive num mundo capitalista. A gente faz em troca de dinheiro, né? A gente faz para poder ter o sustento de todo mundo que está aqui. Mas quando a gente olha pela quantidade de empresa que a gente lida, pela quantidade da economia, né? O universo econômico, né, que a gente trabalha, a quantidade de empresas que mudam o seu rumo por conta de uma reunião que faz com a gente, ou de uma informação que a gente gera, a quantidade de empregos que a gente ajuda a manter, né? A gente é uma fração de cada empresa que está aqui, né? Quando a gente vai olhar para os trabalhos de consultoria, principalmente nos trabalhos de planejamento tributário, os trabalhos de revisão tributária, a quantidade de economia direta que a gente gera, né? E o quão isso desafoga algumas empresas, melhora o desempenho de algumas empresas, alavanca algumas empresas, né? E esse alavancar das empresas gera mais emprego, ou seja, no fim das contas, né, o impacto social que a Contabilitar ajuda a produzir é isso que me deixa mais orgulhoso, né? Eu nunca imaginei na minha vida poder estar à frente de uma empresa que tem esse impacto social gigantesco que a gente tem. Então, nem nos meus melhores sonhos, né, de começo profissional ou de ideia de montagem, eu imaginava que a gente podia ter esse impacto, sabe? Então, quando a gente sai de si mesmo, dá uma olhada por cima e vê o que a gente conseguiu construir, porque o dia a dia vai acontecendo, vai nos engolindo, a gente vai fazendo e às vezes não para refletir e ver isso. A gente vai tratando como normal, né? Quando a gente consegue ver isso, sabe? Em pequenas decisões, em uma ligação que um cliente me faz para perguntar coisa A, que eu falo A, B, C, em M&As que a gente participou, em valuations que a gente fez, que influenciou na decisão de compra ou de venda de um cliente ou outro, sabe? E aí a gente consegue ver o impacto que a gente gera, porque você pega, por exemplo, uma empresa, pega a própria Contabilitar, você pega o faturamento da Contabilitar, faturou X milhões, você fala, olha, nossa, faturou X milhões, os meninos estão ricos. Cara, você pega o faturamento e tem uma demonstração contábil que mostra isso, que é a DVA, né? Demonstração do valor adicionado. Ou seja, da parcela que gerou de receita do faturamento, o quanto foi para o fisco, o quanto foi para os funcionários, o quanto foi para fornecedores. A fatia que vai sobrar no fim das contas para nós que somos proprietários, entendeu? É uma parcela daquilo. Então, todo o resto é economia que a gente está movimentando, né? É emprego que a gente está gerando, é capital que a gente está distribuindo e capital que a gente está organizando. Se você pega a DVA do universo econômico sistêmico da Contabilitar, tá doido, né? Você pega a quantidade de faturamento somando todos os nossos clientes, a quantidade de salários pagos por todos os nossos clientes, ou seja, a geração de economia para as famílias que tem ali, né? E são clientes que a gente ajuda no dia a dia, a gente dá suporte no dia a dia e ajuda a empresa a ter essa manutenção. Então, cara, é impossível até chegar nesse número, mas o impacto social que hoje a prestação de serviço da Contabilitar tem é um negócio que me enche de orgulho, sabe? Deve movimentar mais que o PIB de algum estado aí, se apertar. Estado não, mas acho que cidades, alguns municípios, certamente tem. Municipal é capaz de ter.
Essa é um testemunho meu agora. Você falou muito do cliente, mas e ao final você citou dos colaboradores e tudo. Hoje a gente tem mais de 100 aqui ao todo, né? Eu já vi, e você não falou isso abertamente, mas eu já vi você feliz pelas conquistas dos colaboradores lá no outro escritório. Tinha uma ferragem assim que dividia os vidros lá na altura do nosso rosto quase. Um dia você estava apoiado lá com a mão assim. Eu cheguei e falei, o que foi? Falou assim, cara, aquele ali é do fulano, aquele carro é do outro, aquele carro é do outro, aquele carro... Eu nunca imaginei que a maioria dos meus colaboradores ia ter um carro assim. Tô feliz. E aí você saiu andando. Às vezes você nem vai lembrar disso, mas isso me marcou muito. Você ficou feliz porque estava beneficiando os colaboradores. Eu acho que isso é a receita do sucesso. Você não subir sozinho. Você levar um tanto junto de colaborador e de empresa. A gente foi estratégico com certeza para a PP Print nos 15 anos. Hoje a PP Print não é o que era. Ela foi estratégica para nós. Hoje a gente não é o que era. Então, todo mundo ganhando e crescendo junto. Isso é fantástico. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho, principalmente os dois. Como é que era os lançamentos contábeis e o sistema que a gente usava antes do Davidson? Como é que vocês lembram disso? Você lançava nota Ele também? gostava. Lançava? Como é que era? Eu fiz muito SPED da PP Prince. É mesmo? Cara, mas eu acho que o mundo contábil, o mundo tecnológico, né? A tecnologia evoluiu demais, né? E se a gente não aproveitasse dessa oportunidade, é vital para nós hoje. Eu acredito que tem muita empresa de contabilidade que, para fazer nos processos deles, do jeito que eles fazem hoje, processar a mesma quantidade de informação que a gente processa hoje, os caras gastariam o dobro de mão de obra, sabe? Porque isso é um diferencial nosso que o cliente às vezes não percebe, né? O cliente recebe uma declaração de faturamento todo mês digital assinada por e-mail no aplicativo e ele não sabe como é que isso foi construído aqui dentro, né? O cliente usa o aplicativo Contabilitar e não sabe como é que isso foi construído. O cliente recebe uma CND todo mês, um e-mail dizendo que a CND não está saindo por conta de uma guia X antes dele precisar da CND e ele não sabe como é que isso foi construído, né? Da onde saiu isso, da cabeça de quem que saiu isso, de como que isso foi processado. Então, eu acho que não passa só pelo sistema e a forma como a gente fazia. Eu acho que passa por uma atenção ao mundo lá fora, como está sendo feitas as coisas, das vezes que a gente foi em algum congresso, né, e atrás dos stands lá para ver que ferramentas tem, mas da inquietude dele de entender que aquela ferramenta não preenche a gente 100%, e a gente precisa de uma ponta, de um link, de ligar uma ferramenta com a outra, de fazer uma coisa com a outra, de desenvolver a nossa própria ferramenta para questões que a gente não encontrou no mercado nenhuma ferramenta que vai fazer. E quando eu vejo, né, o Davidson, por exemplo, apresentando lá num movimento que a gente participa, que chama Master, que tem as maiores empresas de contabilidade do Brasil, reunida lá pelo Pedro Neri e no movimento dele. E vejo o Davidson apresentando a ferramenta que a gente fez e vendo os outros 49, são 50, se não me engano, vendo aquilo e querendo aquilo para eles e vendo que aquilo, falou alguma coisa, a gente está fazendo certo e a gente está fazendo bem. Como em rodadas de discussão lá no Master, sem conhecer ninguém lá, eu vejo outras empresas maiores do que nós fazendo ações que a gente já fez há 3, 4, 5, 6 anos, sabe? Putz, a gente estava quietinho lá no sul de Minas, pensando nos nossos problemas e soluções para os nossos problemas, e a gente está pensando certo, né? Porque o outro lá no outro lado do Brasil, na outra ponta, pensou igual ou não resolveu esse problema ainda e não conseguiu chegar na conclusão que a gente chegou. Então eu acho que isso está no nosso sangue, né? Em diversas áreas, mas
se não fosse esse movimento que hoje é encabeçado pelo Davidson e é dele isso, né? A gente seria uma empresa totalmente diferente e seria uma empresa muito menos eficiente, na minha opinião. E como é que surgiu o departamento, então? E essa seria a minha próxima pergunta. Eu queria saber como é que era o cenário anterior para a gente chegar no que é hoje. Vocês falaram que a gente inovou em ser um dos primeiros a ter comercial, um dos primeiros a ter TI e tudo. Mas hoje a gente tem um departamento de inovação. Não é um TI que passa fio, troca cartucho, monta notebook. É inovação mesmo, é desenvolver sistema. Como é que surgiu isso? Como é que foi desenvolvido? Como é que vocês discutiram? Que passou na cabeça sua para vocês imaginar que daria para automatizar, robotizar, criar todas essas ferramentas? O Felipe falou bem, porque eu acho que todos os sistemas eles têm a sua parte positiva, que se adapte à realidade ali de determinado escritório ou empresa contábil. E no caso em específico, o que mudou a realidade da Contabilitar, lógico, teve parte sim, mas a realidade, o principal ponto não foi necessariamente o sistema. Acho que foi a mentalidade mesmo de fazer aquela coisa que precisa ser feita com mais fluidez, né? Fazer o processo acontecer de maneira mais efetiva. E isso é até hoje, viu? Estamos falando de uma coisa que aconteceu lá em 2016, mas isso é incansável, né? Todo santo dia eu falo pro Davidson, vamos pensar outra coisa aqui, e ele a mesma coisa comigo. E aí, logicamente, ele vai conseguir, com a equipe dele ali, ter as melhores soluções tecnológicas para a gente poder aplicar no processo e fazê-lo rodar mais fácil, entendeu? O departamento de desenvolvimento e de inovação na Contabilitar, ele veio surgindo muito dessa energia que o Davidson tem, né? Logicamente que tanto eu quanto o Felipe, a gente acha mesmo que a gente sempre a gente precisa fazer algo de maneira mais fácil. E encaixou na ideia do Davidson, entendeu? Então, assim, as pequenas soluções que a gente hoje desenvolve, o Felipe falou muito bem, talvez não são aparentes aos clientes, mas que, na verdade, melhoram demais a vida deles e também a nossa aqui. Então, o departamento de desenvolvimento, ele começou, eu acredito que foi também em meados o departamento físico, tá? Ele começou em 2021, mais ou menos. Ele ganhou muita força quando o Davidson ele se tornou sócio efetivo da Contabilitar. Porque antes as soluções elas eram mais caseiras, elas eram mais terceirizadas. E agora as soluções mais tecnológicas, elas, em parte, né, a gente não gasta energia com algo que o mercado já tem, já funciona. Mas quando a gente vai para o mercado, e o Davidson vai falar muito melhor que eu que isso, quando a gente vai para o mercado, a gente vê que a ferramenta, a solução, ela não nos atende da maneira que a Contabilitar trabalha, aí a gente milita para desenvolver isso internamente, entendeu? E aí isso tem feito muito resultado, isso tem feito muita diferença no nosso dia a dia. Outro dia eu mandei uma mensagem para o Davidson, se a gente não tivesse o bot, que é uma ferramenta interna nossa aqui, a gente teria passado maus bocados esse início do ano. Então, como a gente lida com burocracia, a gente lida com conversa com fisco, a gente precisa sempre estar um passo à frente, tá certo? A gente precisa trabalhar com informação literalmente tempestiva para poder responder da maneira correta, de forma correta. E hoje a gente tem uma ferramenta, por exemplo, que o Davidson e a equipe dele desenvolveu, que nos dá essa oportunidade, tá certo? E a gente confia na ferramenta. Porque soluções parecidas ao mercado nós temos, mas a gente percebeu, utilizando várias, que elas não entregavam a confiança necessária. Então, quando essa ferramenta ela é adaptada ao processo da Contabilitar, a utilização dela também não é sofrida. E por quê? Porque se a gente pega uma ferramenta de fora para adaptar dentro da Contabilitar, significa então que eu vou ter que mexer no meu processo para adaptar na ferramenta. O que está acontecendo agora? A inovação, capitaneada aí pelo Davidson, ela está olhando o nosso processo e desenvolvendo algo para nós, entendeu? Porque a gente sabe qual é a dor. Então, eu acredito, e eu venho falando isso para o Davidson e para o Felipe, que a saída em ter processos ainda mais eficientes, a saída para
a gente melhorar também as entregas que a gente faz. A saída para a gente poder também continuar sendo um celeiro de bons profissionais, porque aí a gente vai adaptá-los a trabalhar da forma que a gente acredita, é o desenvolvimento e a inovação. Então, assim, a inovação sempre foi DNA da contabilidade desde 2009. Eu estou brincando aqui em relação ao sistema, mas era um ótimo sistema. À época era o melhor, tá certo? Aí, quando a gente viu a necessidade de trocar o sistema, por exemplo, a gente trocou. E é assim até hoje, tá certo? E a gente vai continuar sendo assim. Dá muito trabalho, dá muita entrega, dá muito problema, mas a gente acredita que esse gastar energia agora vai trazer melhores frutos para nós logo, logo, entendeu? Então, eu acho que, assim, como espaço físico, efetivamente, foi quando o Davidson realmente se tornou sócio, porque antes ele estava muito mais direcionado a ser um diretor operacional mais enraizado, entendeu? Quando ele saiu um pouco agora desse ser mais operacional, propriamente dito, e vai para gastar a energia dele em soluções mais inovativas e tecnológicas, eu acredito que foi aí que a gente começou a alavancar. O Felipe chegou até a comentar sobre isso, né? Inicialmente a gente chamou o Davidson realmente para isso, mas ele foi mais para uma pegada mais de operação braçal, vamos dizer assim. E com o passar do tempo, ele foi sendo ajustado no que a gente entende que é o melhor dele, que é pensar fora da caixa, pensar mais rápido, desenvolver soluções. E é por isso que a Contabilitar vem investindo e vem gastando energia com esse departamento. E eu acho Top demais. E eu acho que tem a ver também. Eu quero ouvir, estou até ansioso para ouvir o Davidson, né, em relação a esse aspecto, mas eu acho que o Joel falou do time de desenvolvimento. Eu acho que o nosso diferencial não é ter um time de desenvolvimento, não. Nosso diferencial é pensar de forma inovadora. A gente, a todo momento, a gente quer inovar e com o significado da palavra. A gente quer fazer diferente, a gente quer resolver os nossos problemas. E para nós não tem barreira na solução de problemas. Então, acontece um problema X. Eu faço, cara, não tem ferramenta para fazer isso, não tem coisa para fazer isso. Ah, beleza, então não vou fazer. A gente não pensa assim. Oh, mas deve ter, em algum lugar tem. Alguém tem, não, dá para fazer. Ah, vamos fazer assim. Ah, vamos fazer assado. E se for assim? E se for assado? E troca ideia. Um instiga o outro, um pergunta para o outro. Dá para fazer isso? Não dá para fazer aquilo? E acho que esse pensar de forma inovadora é o motor para a gente poder seguir isso. E isso fez com que a gente passe a entender que a gente precisa de um time de desenvolvimento. Então, o time de desenvolvimento foi puxado por um pensar de forma inovadora, entendeu? Então, para mim, inovação não é ter um app, não é ter um sistema, não. A inovação vem do processo, entendeu? Qual dor que eu tenho que eu preciso resolver? Se essa dor o cliente vai perceber ou não interessa. Eu preciso resolver essa dor. Eu tenho que aprender com o meu problema. Eu tive um problema X. Beleza, eu já tive esse problema. Vou resolver ele? Vou. Mas eu tenho que trabalhar para não ter mais esse problema, entendeu? Qual solução eu vou ter para não ter mais esse problema, né? E aí a gente, juntado isso com a capacidade de execução e de desenvolvimento que o Davis e a equipe dele tem, é o que fez a gente conseguir fazer isso. Então, a gente há 2 anos atrás nunca imaginava que a gente ia poder desenvolver alguma coisa aqui, sabe? A gente sempre buscava no mercado uma solução em termos de sistema, em termos de processo, em termos de consultoria. A gente buscava no mercado uma solução para resolver o nosso problema. Agora a gente nem vai no mercado às vezes. Isso é até ruim às vezes. Às vezes no mercado já tem, então gastando energia aqui para fazer alguma coisa que no mercado já tem. Então, a virada dessa chave que eu acho que foi o diferencial, entendeu? A gente conseguiu fazer isso. E a gente só conseguiu virar essa chave, né? Porque a gente não fica quietinho aqui, isolado no nosso canto e achando que tudo que a gente faz é a melhor coisa do mundo, né? É a gente entender que a gente tem que buscar melhoria constante. A gente tem que sempre fazer diferente do que a gente faz e sempre inquieto nesse sentido. A gente sempre foi assim. Muito bom. No departamento, então, Davis, na minha imaginação, como diz o Felipe, na minha cabeça, é difícil você ter alguém que entende da contabilidade para pensar numa ferramenta. Então, você além da cabeça que pensa no que
quer a ferramenta, você tem que primeiro ensinar os meninos o que é, como que executa, o que faz, o que contabilmente significa aquilo, para depois eles pensarem numa solução. Uma inovação, uma tecnologia, só pela inovação em tecnologia, talvez não, né? Certamente não teria os frutos que tem hoje, porque tem uma técnica envolvida por trás disso, uma técnica contábil, que eu quero dizer. Esse desafio é grande lá. Ou quais são os desafios que você teria lá além desse? Então, o desafio nosso com o desenvolvimento é muito grande. Até contribuindo um pouquinho com o Felipe e o Joel que eles falaram, eu acho o seguinte, na realidade hoje lá no nosso departamento de desenvolvimento, eu acredito que falando assim, dá a entender, o Davidson tem esse pensamento inovador, mas não sou eu, cara. Nós três aqui, a única diferença é que eu estou encabeçando o projeto com a equipe. Eu não tenho dúvida que se um dos dois estivessem lá, o processo iria acontecer. Por que eu falo? Qual foi a necessidade nossa com o departamento de desenvolvimento? Eu acho o seguinte, o Felipe falou bem que a maioria dos escritórios de contabilidade, cara, eles sabem as dores que eles têm. E já foi um ponto nosso assim também no passado. Nós enxergávamos as dores e tentávamos ver se tinha alguma coisa no mercado. Se não tinha, beleza. Aí nós começamos a mudar essa mentalidade, eu acredito, de uns 2, 3 anos para cá, que nós começamos a perceber o seguinte, cara, não dá para me esperar alguém criar algo ou esperar eu dar uma sugestão de melhoria para um sistema que a gente já tem, que eles tragam isso, porque às vezes a nossa dor é para hoje, a nossa dor é para amanhã, então eu não posso ficar esperando, por exemplo, fazer uma auditoria do arquivo X para trazer um registro tal, eu não posso esperar isso. Então acho que a diferença nossa com esse departamento é que nós três aqui, nós sabemos as dores nossas. A diferença é que, tanto é que quando eu mostro algum projeto para eles, cara, eles contribuem com um monte de coisa, porque eles têm outra percepção também do problema de como resolvê-lo. A única diferença é que eu levo para a nossa equipe, aí eu vou falar como que é esse processo nosso, e a gente resolve, cara. E é até interessante, porque o que nós estamos fazendo? Nós estamos começando a enxergar agora o nosso problema como de uma maneira diferente, cara. Então, antigamente, antes da gente ter um braço de desenvolvimento aqui na Contabilitar, às vezes tinham problemas, cara, que seriam muito difícil serem resolvidos, se não com o departamento de desenvolvimento. Exemplo bobo. A Receita está fiscalizando o registro tal do arquivo SPED fiscal, por exemplo. Fazer isso manualmente e não ter uma equipe é difícil, cara. Mas hoje, com a estrutura que a gente tem, que a gente conseguiu montar, hoje a gente temos 4 pessoas no desenvolvimento. Nós fazemos uma auditoria assim. Um dia a gente faz um projeto ali dentro da equipe nossa de desenvolvimento. Então é muito rápido e isso está indo muito de encontro com o nosso propósito da contabilidade, que é justamente gerar economia em conformidade. Então, para mim gerar economia em conformidade, eu tenho que ter a conformidade também. Então, nós estamos atacando, vamos dizer assim, dentro do departamento de desenvolvimento, principalmente agora no início dele, buscar cada vez mais a nossa conformidade. Através da auditoria, criando ferramentas de acompanhamento diários, todo dia. E uma das coisas que está nos diferenciando da maioria dos sistemas, que a maioria dos sistemas ou é uma empresa de tecnologia que criou um sistema, que não entende essa rotina nossa do dia a dia, as dores que nós temos no dia a dia, às vezes a solução não vem completa. Se você olha e fala assim, nossa, mas me atende, mas não me atende 100%. Aí o que nós fazemos? Ou nós criamos para nos atender 100%, ou nós ajustamos para que chegue em 100% uma ferramenta à parte. Então, nós temos vários projetos já dentro da equipe do nosso desenvolvimento. Eu acredito que agora a gente criou uma estrutura bem robusta. A gente passou um ano agora com a equipe. Nós começamos com uma pessoa só. Logo em seguida veio a segunda, veio tendo demanda, a terceira, a quarta. Então, eu acredito que agora nós estamos com a quarta pessoa. Tem 4 meses no máximo que nós inteiramos. Agora, acho que a gente fechou um time, criamos uma plataforma mesmo, onde nós estamos centralizando todas as nossas dores e buscando resoluções através dessa plataforma. Como que é o nosso processo? O Joel enxerga uma dor no dia a dia na operação, ou o Felipe enxerga uma dor no atendimento, no relacionamento com o cliente e tal. Eu mapei, o que é importante, ainda eu faço esse papel, cara. Logo no futuro, com certeza, nós vamos ter uma pessoa fazendo esse papel, que é o papel do mapeamento do projeto. Porque, igual eu falei, a maioria dos sistemas, uma coisa é o pessoal do desenvolvimento tentar resolver um problema que ele nem sabe como que
qual que é a dor maior daquele problema. Então, eu mapeio e já falo, tem que vir assim, 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 assado. Mapeio todas as opções que poderiam acontecer, se acontecer isso, se não acontecer isso e tal, e eu já levo para eles de forma, vamos dizer, mastigada para eles desenvolverem. Então, já encurta um processo de desenvolvimento nosso gigantesco. Então, eu já crio com eles, já pensando, vamos subir uma página para fazer o processo da regularidade. Eu já vou criando na minha cabeça o mapeamento do projeto, pensando como que eu queria que isso daqui trouxesse para mim tela. Então, nós já tentamos encurtar esse processo. E agora, inclusive, até o spoiler ali que nós estamos criando aqui dentro da Contabilitar, nós vamos agora para um braço mais de tecnologia. Por quê? Para o mercado, porque nós entendemos que a solução nossa, cara, atende a dores de todos os escritórios de contabilidade que sistemas ainda não viram. Então, nós estamos, através das nossas particularidades que nós estamos criando para o dia a dia, daqui a uns dias nós vamos ter uma plataforma que vai ser uma outra ferramenta, um outro braço nosso de contabilidade, mais voltado à tecnologia para atender várias pessoas que podem ser que tenham algum problema. As nossas particularidades internas nós vamos atender normalmente como sempre fizemos. Agora, projetos que dá para a gente expandir para o mercado, nós vamos criar possivelmente aí no futuro próximo um projeto mais ligado a essa área tecnológica também com a Contabilitar aqui. Quantos projetos que a gente tem rodando hoje? Tem muitos, cara. Nem tem ideia de cabeça hoje. Em um ano a gente fez muita coisa, cara. Muita coisa. Eu acho que é o seguinte, ainda está muito na cabeça do Davidson, às vezes minha, às vezes do Joel, o start de um projeto. A meta nossa é que, na minha opinião, todo colaborador da Contabilitar que está dando 3 enters repetitivos para fazer um negócio, ele tem que subir um projeto para o Days. Eu preciso de alguma coisa, um robozinho que vai apertar esses enters para mim. Então, a minha vontade é que o Days tenha 50, 60 projetos na fila ali para ele resolver e queira contratar mais um, mais outro, para a gente poder ter essa cultura, né, de inovação dentro de todos os processos da contabilidade. A gente está longe disso ainda, mas a gente vai chegar. Mas, conforme eu falei um pouco antes, que o mercado engole a gente e o mercado recepciona a gente e ele alavanca a gente. Então, o que o Davis falou, já tem sei lá quantos escritórios de contabilidade que já fez reunião com ele que já quer a ferramenta para amanhã. A gente não tem ainda nome para a ferramenta, não tem como vender a ferramenta, não tem contra. É o cliente querendo antes da gente disponibilizar isso para o mercado, né? Então, ou seja, a dor nossa é a dor de outro contador, é óbvio que é a dor de outro contador, né? Para que não fazer isso virar um produto, né? É vender know-how. A gente tem clientes na Contabilitar que vivem de venda de know-how. Por que a gente não pode fazer isso também? Então já começa a virar um outro negócio dentro do negócio, sabe? Começa a virar uma outra. E essa cabeça, né? Pensar em vender a nossa ferramenta para outros escritórios é o que faz a gente ser diferente, né? Tem outras empresas de contabilidade, por exemplo, lá no Master Desenvolvendo, eles nem pensam em vender isso para fora. A gente já está querendo isso, sabe? A gente está querendo vender isso, querendo oferecer isso para o mercado e querendo fazer isso. Por quê? Porque a gente quer ganhar dinheiro? Óbvio, mas a gente também sabe que o outro tá doendo nele igual dói na gente no dia a dia as dores. A gente quer solucionar o problema de alguém, entendeu? A gente quer ir além, ampliar esse bem social que a gente faz de maneira geral, sabe? Então, tá muito isso no nosso DNA, tá muito isso no dia a dia. E eu tô lá em casa, às vezes, né, à noite, no domingo, pensando numa coisa, o Joel tá na casa dele pensando também, e converge, sabe? O que a gente tá pensando tem a ver com o jeito contabilidade de pensar e tem a ver com o que a gente quer fazer e o que a gente quer ser no futuro. O Master como um todo, ele motiva bastante, né? Porque vocês chegaram lá no universo dos 50 maiores e aí vocês já até citaram isso. O cara tem uma dor que vocês já até resolveram, ou pelo menos já sabem como lidar com ela. E isso instiga bastante também a voltar a criar uma ferramenta para levar lá. Não, e tem dores que a gente não resolveu que eles resolveram. Então, essa contribuição mútua lá acontece demais. E a gente descobre que a gente não está sozinho. A gente descobre que o que a gente faz bem, a gente não é o único que faz isso bem, né? E o que a gente não faz ou faz mal, tem mais gente, tem gente fazendo bem. E
E essa integração, lá todo mundo vai lá de coração aberto, é evolução de anos em um dia, sabe? É muito bom pra gente, pelo menos eu ainda tenho essa percepção de que o que a gente discute lá dentro faz a gente evoluir demais. Eu sempre brinco aqui com algumas pessoas, falo assim, ó, as 2 semanas depois do Master é a hora que vocês têm que chegar com projeto, com ideia ou com pedido, porque vocês 3 voltam de lá pipocando. É só a gente sentar 2 semanas depois e propor alguma mudança ou algum projeto que vocês acabam olhando e acatando assim com mais garra ainda, não que nos outros não seja, mas é porque vocês vieram de lá tão empolgado, tão abastecido que vocês já conseguem transmitir isso pra gente. Isso é muito legal. Eu lembro da primeira vez que eu conversei com o Pedro Neri. Nós fomos num evento de marketing. Summit. E aí eu falei que eu ia tirar uma foto com ele para mandar para um colega. E aí vocês ficaram rindo. Aí eu contei um pouquinho da história para ele, da contabilidade. Ele falou, cara, me dá o seu WhatsApp. Eu preciso apresentar um convite para vocês. Aí ele apresentou e aí vocês tocaram lá. Fez bastante sentido, ao meu ver. E isso é muito importante. O povo rindo assim, o povo tava rindo de mim, falando que ia tirar foto. Que homem daquele tamanho lá. Não, eu não lembro quem riu, mas riu de mim. Mas a oportunidade é isso, né? Você tem que saber agarrar ela a hora que ela aparece. E que bom que tá dando certo. Eu acho que a gente falar de 15 anos, a gente demoraria pelo menos umas 15 horas, mas a gente não consegue. Eu queria já ir avançando mais pro final. A gente não conseguiu falar muito de história engraçada, de como foram as mudanças, quantas sedes a gente já teve, quais as situações. Isso daria uma outra novela, né? Não daria nem só um podcast. Eu queria o direcionamento de vocês a uma fala dos planos do futuro. Vocês já deixaram aí um spoiler ou outro, mas o que vocês pensam da Contabilitar, que hoje é contabilitar.sig, né? A gente nem falou do SIG, mas o que vocês pensam da Contabilitar, do organismo Contabilitar, porque hoje, além do software sendo desenvolvido, que a gente vai ajudar outros profissionais também, além da contabilidade, além da consultoria, a gente já tem BPO. E qual é o futuro? O que a gente pensa, não precisa ir muito longe, não, para 5, para 10 anos, enfim. Eu acho que a gente pode, cada um falar na sua área, no seu setor, o que imagina, né? Mas eu já parei de pôr no papel e de pensar e eu fico deixar a vida me levar, sabe? Porque o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de ser é sempre pensar em crescimento. Então eu não preciso ficar estabelecendo metas, eu quero crescer tantos %, porque eu não preciso, porque a gente vai fazer isso automaticamente, entendeu? Eu deixo muito a vida me levar. Então, qual é o problema de ordem daquele mês, daquele ano, daquele biênio que a gente tem que resolver e o que a gente tem que chegar? Mas eu vejo uma visão e uma cabeça de crescimento constante, sabe? De ter entradas de clientes novos todo mês. Eu brinco que todo dia, sem faltar nenhum, assim, nos últimos 6 meses, aparece uma mensagem de alguém que eu não conheço que quer comprar a Contabilitar. Seja qual produto a gente tenha, mas então a gente já conseguiu atingir esse status, vamos pensar assim, sabe? De todo dia. Eu estava em São Paulo ontem fazendo uma reunião com um cliente novo, já fui hoje num parceiro aqui com outro cliente de perfil parecido que quer um outro produto nosso. Então, eu conheço pessoas novas, futuros clientes todos os dias, e eu não conheço todos os clientes da Contabilitar. Então, já deixa até essa informação, né? Se ver na rua e não cumprimentar, não é porque eu fui mal educado, não, porque eu realmente não conheço e não participei daquele processo. A gente já é um organismo de 100 pessoas e que cada um faz o seu papel e faz. Mas falando especificadamente, né, eu vejo a nossa parte de revisão tributária ainda muito no início, no começo, e tem muito a evoluir, e está dentro do nosso lema, né? A gente ainda tem muita economia em conformidade para gerar para o mercado, né? Então eu vejo essa parte forte. Eu vejo essa parte tecnológica também muito no início e tem muito a evoluir e amadurecer, né? Eu vejo as consultorias financeiras, né? O BPO é uma delas, né? A gente
começou a ter esse produto que vai terceirizar o financeiro das empresas, mas além do BPO, a análise de custo, volume e lucro, análise de custo, a valuation, consultoria financeira de análise financeira, a tecnologia ligada na consultoria financeira como BIs, portais, desenvolvimento, a gente ainda tem muito a nadar e navegar nisso, né? A questão também de conformidade, pensando em auditoria, pensando em tal. A questão de venda de know-how, né? Tem muita empresa com contabilidade interna fazendo processos imaturos, né? Ou que tem uma solução melhor que a gente tenha aqui, que a gente faça. Então, ou seja, a gente consegue melhorar os processos internos de contabilidade e finanças de muitas empresas, e é um mercado que a gente ainda não atua pouco, tem poucos clientes querendo comprar isso da gente. Então, no que tange a minha área, principalmente comercial de produtos novos, eu acho que esse é o nosso caminho. E no que tange atendimento, a gente precisa ainda melhorar, ter um setor de sucesso do cliente efetivo, carteirar o atendimento de maneira efetiva e ter uma melhora nesse processo. A gente precisa ainda mensurar o atendimento com avaliações, com NPS, com questões efetivas, mapear os problemas que a gente tem de atendimento para melhorar. E aí a gente também já está com o onboard aí começando a rodar e começando a fluir, e também a gente está caminhando nesse caminho. Então, eu acho que o que diz respeito a mim, eu acho que é isso. Pensando no futuro, eu vou falar então no que é de minha responsabilidade. Eu acho que, em relação à operação, que é um organismo muito grande, muita gente, e a Contabilitar ela tem admitido vários novos colaboradores. Então, é até engraçado. A gente tem essa pegada de desenvolver pessoas, melhorar mesmo essa parte de pessoas e desenvolvimento delas. Nós vamos retomar com os treinamentos internos, que fez e faz muito sentido aqui na operação da Contabilitar. Nós vamos ter vários eventos, várias ações ligadas ao desenvolvimento dessas pessoas de maneira interna. Então eu tenho pedido ajuda para todo mundo. Trouxe o Felipe, trouxe o Davidson para falar sobre como a gente conseguiria melhorar como um todo essa pegada de pessoas. Estou focando também na parte de processos. Então, a gente quer melhorar esse fluxo de trabalho hoje dentro da Contabilitar. A gente vai tentar dar mais fluidez, e aí com o apoio do Davidson, com o apoio do Felipe. A gente está muito preocupado em tentar fazer o trabalho da maneira mais fácil possível e mais rápido. Então, esse é o nosso foco para o futuro. Eu tenho tido bastante apoio. Recentemente, agora, uma dor nossa, a gente subiu aqui, reuniu todo mundo com o Davidson e a equipe dele, e eles entenderam o nosso problema, nossa dor. E só da ideia, que inclusive partiu da própria operação, nem foi necessariamente da minha pessoa, mas foi da coordenação. A equipe do Davidson lá também entendeu a situação e já trouxe até ideias que fizeram muito sentido para a nossa vida. Então eu acredito que nossos passos futuros é ter uma operação mais fluida, com pessoas mais engajadas, e a gente vai gastar toda a energia possível. Isso aí eu comprei para mim, estou me colocando à disposição, inclusive, para poder fazer acontecer isso. Então eu tenho certeza que o Felipe vai fazer todo o esforço comercial, para que aconteça esse positivo financeiro para nós, para que a gente consiga também montar uma equipe mais adequada a atender nossos clientes, entendeu? Nós temos uma equipe muito boa, mas a gente quer ainda uma equipe ainda mais adequada dentro de um fluxo de trabalho, dentro de um engajamento como pessoa, como colaborador, para a gente continuar crescendo, que é a pegada que o Felipe comentou, a gente tem isso, e continuar entregando bons serviços aí nos próximos 15 anos. Acho que é isso. Top demais. DVD, você? Eu acho que na minha área em específico, eu acredito que você disse 5 anos, né? 5 anos na contabilidade, acho que corresponde a 20 anos do período normal nosso, principalmente que
a gente vai passar por uma transição agora, né, durante esses 5 de reforma tributária. Com certeza a equipe do Felipe, principalmente, vai ser muito exigida. Nós vamos ter muita demanda de cliente, revisão tributária, planejamento tributário, consultorias, enfim. E isso também na minha área, nós estamos já preparados já para isso, já nos preparando para o que está por vir, principalmente ligado à operação com a equipe do Joel na parte de automações, que é uma parte que nós vamos focar muito agora em automações de processos, deixar o processo manual seja feito de forma mais automatizada na Contabilitar, para que as pessoas fiquem mais na parte consultiva. Eu acho que a reforma tributária vai contribuir muito com isso, porque a parte manual, com certeza, ela vai diminuir muito, e nós entramos com uma automação por trás disso, vai deixar muitas pessoas mais voltadas para uma parte mais consultiva. Também acho, Deis, porque eu acho que a própria Receita Federal está tendo a oportunidade de rever os processos dela e o que ela exige que é de menos, o que ela exige que é de mais. Eu acho que Sim. é uma oportunidade para a gente repensar mesmo nisso. Isso aí. E isso daí, com certeza, ele vai vir natural da gente com o passar desse tempo aí. Nós vamos nos adaptar a isso. Eu acredito que nós vamos sair muito bem depois disso, dessa experiência. Mais na parte de inovação, tecnologia, processos, 5 anos também para a gente é muito tempo, então é difícil até mensurar o que nós vamos ter no final de 5 anos ligados à inovação, porque em 1 ano nós já criamos muita coisa com uma equipe ainda pequena. Então, eu acredito que os 5 próximos anos serão aí bem, a expectativa nossa está bem alta em relação a isso. E igual eu já comentei, eu acredito que já nós vamos ter aí um produto aí até o fim desse 5º ano aí, já provavelmente competindo aí com grandes empresas do mercado aí voltada à tecnologia no ramo contábil. E o nosso foco sempre também contabilitar, 100% nosso foco, pegando as dores nossas do dia a dia e resolvendo as dores nossas. Eu acredito que a nossa equipe agora já está começando a ter essa consciência da força do desenvolvimento no dia a dia deles. Então, conforme o Joel falou, o pessoal já está procurando a equipe de desenvolvimento porque eles não querem fazer mais aquilo braçal, sendo que eles poderiam utilizar a tecnologia com isso. E a nossa equipe agora, a gente montou uma equipe bem madura para resolver problema. O pessoal já tem um conhecimento muito grande do processo contábil como ele é hoje. Então, eu acredito que o nosso cenário aí vai ser muito, muito positivo nos próximos 5 anos que estão por vir aí. Acostumar com o que é bom é fácil, né, David? Na hora que você faz um projeto lá que melhora a vida dos caras, os caras vai querer mais. Vai querer mais. E você tocou num ponto muito, muito relevante. A gente nem debateu sobre ele, né? Que é a reforma tributária. Eu cheguei a comentar com o Felipe quando foi a mudança no regulamento ICMS. O último era 2003. Muita gente nem nascido tinha. Isso é para mostrar quanto a gente já está velho, né? Mas muita gente não participou disso lá. E agora eles poderiam ser protagonistas de um novo regulamento, já pegar, de se equiparar com todos que já viviam o ICMS durante muito tempo. A reforma tributária é a mesma coisa. É a oportunidade de se equiparar também. Muita gente está reclamando, muita gente só vê coisa negativa, mas a gente enxerga a oportunidade, essa é a chave também. E se antecipa a ela. Isso aconteceu na exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, quando você desenvolveu uma ferramenta para revisão tributária, já sabendo que aconteceria a exclusão lá no futuro, e quando aconteceu a gente já tinha a ferramenta pronta. O pessoal foi começar a acordar depois da decisão. E a gente já fez tinha manual, sem ferramenta, né? Isso é muito importante mesmo. E aqui a gente já está discutindo aqui, não ferramenta, mas o processo para fazer ST na base do PiscoFins. Não, e muita gente fez manual, às vezes nem fez manual e fez compensação e tal, e nós já pensamos, por isso a força do DNA nosso aí, gerar economia e conformidade, porque o nosso processo já foi pensando na conformidade mesmo. Todas as PERs nossas foram homologadas. Todas foram homologadas, a gente não teve nenhum problema com PER. E uma mensagem para o final, para os colaboradores? O que vocês gostariam de deixar para eles aí? Eu sou privilegiado, sabe? De ter os sócios que eu tenho, de ter a equipe que eu tenho, de conviver com as pessoas
com as ótimas pessoas que eu convivo, seja o Luiz Fernando que está aqui comigo, ou demais pessoas da equipe que eu lido, os clientes que eu converso, né, as brincadeiras que eu faço no dia a dia, quando um cliente me liga, a oportunidade que eu tenho de contribuir com o cliente, de ver a valorização do cliente, em querer discutir comigo uma situação A ou B, de querer me ouvir para uma situação A ou B, e a oportunidade que a gente tem de levar esse know-how, levar essa economia em conformidade para todas as pessoas que eu levo. Então, como eu disse, né, e eu reflito isso até com a minha psicóloga, na terapia que eu faço, ó, de longe eu nunca imaginei que eu poderia estar onde eu estou em todos os aspectos da minha vida, sabe? No aspecto familiar, no aspecto profissional, nas pessoas que eu convivo, nas pessoas que eu consigo ajudar, até nos problemas que eu tenho no dia a dia, nos problemas dos meus amigos que me afetam, na assertividade que eu tenho hoje, pela maturidade que eu alcancei em resolver e tentar ajustar esses problemas, então só agradecer, sabe? Eu acho que eu tô vendo meu filho ali. Deve ser ele mesmo. Eu acho que o Rafa tá ali correndo. Bom, eu também sou muito, muito grato a Deus, primeiramente, por ele me dar a oportunidade de me desenvolver como profissional, de conhecer o Felipe, de conhecer o Davidson e de conviver com as pessoas que é a Contabilitar hoje, que é a Contabilitar, né? Eu acho que de vez em quando eu comento isso com o Davidson ou com o Felipe. Eu também jamais imaginava chegar até aqui. Eu vejo a mão de Deus, a bênção de Deus sobre a minha vida, eu vejo a bênção de Deus sobre os meus negócios. Meu pai é muito religioso, ele comenta isso comigo. Ele fala que o galardão ele é dado a quem merece, mas a quem também busca, e eu falo isso sempre que o galardão Contabilitar, ele nasceu em função de eu me associar às pessoas que são a Contabilitar inicialmente aqui com o Davidson e com o Felipe. Então, eu posso deixar aqui um meu muito, mas muito obrigado. É a Contabilitar que paga a conta da minha casa, a conta da minha família, que me faz acreditar que eu vou conseguir continuar me ajustando como homem, como família. Eu só tenho a agradecer, porque toda vez que eu sei que entra um novo colaborador na Contabilitar, e se eu participar do onboard dele, né, da integração dele, eu sempre falo isso para ele: amigo, é o seguinte, nós temos aqui um compromisso, eu tenho um compromisso contigo e você tem um compromisso comigo, mas nós dois temos um compromisso com a Contabilitar, porque você vai fazer a sua vez e eu também vou fazer a minha vez. Se nós dois fizermos a nossa vez, nós vamos participar desse todo que chama Contabilitar. E eu acho que é isso. Então, eu sempre brinco, se todo mundo passar pela Contabilitar e levar consigo o que a Contabilitar me deu, amigo, tá tudo certo. Então a gente tá no caminho certo e eu sou muito grato. Então eu acho que é isso, agradecer também, agradecer a todo mundo que participa comigo dessa jornada, e eu acredito que nesses próximos anos aí a gente vai continuar com a mesma energia, vai continuar acreditando nas mesmas coisas que nos trouxe até aqui, acreditando que tudo vai continuar dando certo, e a gente vai militar também para isso. É isso aí. Que top. Tem uma frase que eu gosto muito que faz bastante sentido. Deus faz cumprir os nossos planejamentos. É isso aí. A gente planeja com boas intenções, com o coração aberto, com um caminho reto ali, ele faz cumprir. Isso é fato. O meu sentimento também, cara, é só gratidão por tudo que a Contabilitar representa na minha vida. O sentimento de gratidão pelos meus 2 sócios aqui, cara, que além de sócios, eu tenho certeza que são 2 amigos aí do meu dia a dia, que eu posso contar com eles em qualquer momento da minha vida. Agradecer a todos os colaboradores da Contabilitar, que a Contabilitar é um escritório muito grande hoje, que cada um que passa aqui contribui um pouco e deixa um pouquinho de si aqui na Contabilitar. Então, não significa que tudo que foi criado por nós 3. Então, foi um
constructor, como diz o Joel, de um pouquinho de cada um que passou aqui na Contabilitar. E eu acredito que a Contabilitar ela é mais que um escritório de contabilidade, como a gente já falou várias vezes. Nós fazemos mais que contabilidade aqui. Eu acredito que o cliente nosso da Contabilitar ele também enxerga que nós não somos uma contabilidade tradicional que só entrega a guia para ele no final do mês, que nós fazemos um trabalho muito mais pensando no consultivo dele, quanto nós podemos contribuir para o dia a dia empresarial dele. E os próximos anos aí nós prevemos muitas coisas boas, tanto para Contabilitar e todos que estão aqui conosco, vivendo esse dia a dia aí, abraçando e vestindo a camisa nossa. Eu acho Muito que os bom. 15 anos é muito se a gente for olhar no passado, mas é pouco se a gente for olhar em futuro. A gente já tem uma vida própria e 25, 30, 40, 50 anos é o nosso futuro. Se a gente continuar fazendo do jeito que a gente faz, é perpetuidade. E, por fim, acho que só quero que Deus me dê a sabedoria de identificar e perceber quando eu não estou contribuindo mais para essa empresa, para esse organismo, e que eu me retire e que eu consiga ter um substituto, formar um substituto que vá contribuir igual ou melhor do que eu já contribuí até agora. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis que o empresário tem que fazer em algum momento, e a gente precisa ter sabedoria para quando esse momento chegar, a gente entender que ele chegou. Muito bom, professores. Eu quero agradecer também. Faço em nome dos colaboradores, agradeço pela garra, pela força que vocês têm de conduzir esse barco, que é a Contabilitar. Vocês estão levando aí mais de 100 famílias juntos. Isso diretamente, né? Tem tantas outras inumeráveis aí indiretas ainda. Entre os mais próximos aqui, às vezes a gente senta aqui na sala de reunião e a gente olha, a gente já consegue identificar em vocês quando vocês estão mais cabisbaixos, quando vocês estão mais nervosos, quando vocês estão mais estressados. E às vezes pelas dificuldades que o dia a dia oferece também, a gente vê às vezes vocês indo embora mais chateados assim, e a vontade que eu tenho, e alguns deles já compartilharam isso comigo, é de chegar e falar: vocês não estão sozinhos não, nós estamos aqui, precisou, nós vamos ajudar, tem que estar todo mundo com esse mesmo propósito. Então eu quero agradecer em nome de todos e dizer que tem 100 pessoas aqui que vocês podem contar com a gente para tudo que vocês precisarem aí. A gente tem que fazer acontecer, a gente tem que ir para frente, a gente tem que levar esse barco para águas cada vez mais profundas aí. Show de bola. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Esse episódio ele vai estar no YouTube e no Spotify. Se você quiser compartilhar ele com um amigo aí, para ele conhecer um pouquinho mais da Contabilitar. Hoje a gente recebe muitos currículos de muitas pessoas que gostariam de trabalhar aqui, que têm o sonho de estar aqui com a gente. Às vezes é o momento de você mandar para essa pessoa ficar mais instigada a isso ainda, enviar para algum empresário que está com dificuldade, enviar para alguém que está passando por uma limitação, um outro contador às vezes. É uma história inspiradora que faz sentido. Então, compartilhe mesmo e fique com a gente para o próximo, porque eu vou gravar 2 nessa fase de comemoração dos 15 anos. E o segundo episódio comemorativo, ele é com 3 colaboradores, para eles contarem um pouquinho da visão deles, do dia a dia mesmo, de todo o tempo que eles estão com a gente. E aí eu acho que de lá vai sair algumas histórias engraçadas também. Fique com a gente e até a próxima. Um abraço.